Podemos ler? Quem já encontrou, diga amém. Vamos lá. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão para com ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife. Os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo... Essa frase, eu quero dar ênfase nela hoje. Olha o que diz assim, a frase: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Mais uma vez, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Vamos fechar os olhos. Aumenta um pouquinho mais o André no microfone. Vamos orar, queridos. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Revela a Tua palavra. Revela, Senhor, através do Teu doce e Santo Espírito, o Teu querer, a Tua vontade para as nossas vidas. Que seja uma palavra direta aos nossos corações. Que não exista nenhum ruído, nenhum obstáculo, para que esta palavra penetre no mais profundo do nosso ser. Que seja uma mensagem libertadora, Pai. Abençoe as pessoas que estão assistindo o culto agora ao vivo, ou que vão assistir depois. Que da mesma forma, da mesma maneira, o Teu Espírito fale com todos nós. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor com alegria. Graças a Deus. Vamos lá, queridos. Eu quero falar desse texto hoje. E já faz essa semana, acho que é a segunda ou terceira vez que eu prego em Lucas. E esse texto aqui, esse trecho de Lucas, apesar de Lucas ser um evangelho sinótico, ele ter muitas mensagens, muitas passagens que são repetidas nos outros evangelhos de Mateus e no evangelho de Marcos. Esta mensagem, esse trecho, ele é chamado um trecho de tradição única. Ou seja, ninguém mais contou essa história, apenas Lucas. E Lucas, diferente dos outros evangelhos, ele tinha uma característica muito peculiar. Lucas, ele não foi um discípulo. Lucas foi um evangelista, um historiador. Diz os textos que ele era médico, né? E ele tinha uma imagem diferente para enxergar os fatos que ele soube de Cristo. E pelo fato dele escrever o seu evangelho para um público gentil, para um público que não era judeu, Lucas tinha algumas observações que, por exemplo, em Marcos já não tinha, que em Mateus nós não encontramos. Eu costumo dizer que dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, aquele que mostra uma imagem mais humana de Cristo é de fato de Lucas. E essa passagem aqui é citada uma mulher viúva, não tem nome dela, né? Apenas ela é citada como uma mulher viúva, moradora da cidade de Naim. E o texto, quando fala sobre essa mulher, ele fala o seguinte, vamos entender esse texto. Ele fala assim: depois destas coisas, para começar a contar a história dela. Quais coisas?
que foi um trecho que eu preguei essa semana aqui no culto, em um dos cultos, foi a cura do centurião de Cafarnaum. Cafarnaum era justamente a cidade onde Jesus residia, e a sinagoga que existe lá, as ruínas dessa sinagoga, a sinagoga de Cafarnaum, foi uma sinagoga que quem paga para construir foi um centurião romano, não era um judeu. E esse centurião romano, um dos seus servos, ficou doente. E quando esse servo fica doente, ele manda uma mensagem para que Jesus liberasse uma palavra para que o teu servo fosse curado. E o texto é tão maravilhoso que Jesus libera uma palavra de cura e Jesus completa dizendo: em Israel eu nunca vi uma fé como a fé desse homem romano. Percebe que Lucas dá essa ênfase que o estrangeiro, que no caso era esse centurião romano, orou com tanta fé que alcançou a graça de Deus. Hoje a gente lê uma história como essa, nós somos ocidentais, a gente lê uma história como essa e fala: o que tem de mais? Tem sim, porque na cabeça de um judeu, Deus era exclusivo deles. Por isso que Jonas entrou em crise. Por quê? Porque os estrangeiros oraram e Deus perdoou. Os religiosos ficavam revoltados com Jesus. Por quê? Porque o romano foi destacado pela sua fé. Por isso que Lucas é diferente. E depois disso, diz a Bíblia, que Jesus sai de Cafarnaum, não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, mas foi perto. Ele sai de Cafarnaum e ele vai para uma cidade pequena chamada Naim. E o texto vai falar que existia os discípulos seguindo ele, versículo 11, e uma grande multidão, uma multidão seguia Jesus. E era uma multidão de pessoas que estavam vendo, estavam presenciando tudo que Jesus estava realizando. Mas quando eles chegam, diz a Bíblia, quando eles chegam em Naim, também existia uma multidão lá. E ao contrário da multidão que estava daqui, do lado de Jesus, a multidão de lá, estava todo mundo triste. Eles estavam indo para um velório, na verdade para um enterro. E o texto fala que era uma mulher viúva, já tinha perdido o esposo, e agora estava enterrando seu filho, seu único filho. E Jesus aparece. E aqui eu começo a pregar nessa noite, porque Jesus apareceu na hora certa. Por que Jesus foi chamado de profeta? Porque ele chegou na hora certa. Posso ouvir um amém, queridos? Ele não chegou nem antes nem depois. Ele não chegou para evitar que aquele menino morresse. Ele não chegou para evitar que aquele menino viesse morrer por doença, por acidente, por qualquer coisa. Ele não chegou para evitar o problema. Está entendendo a palavra, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Jesus não chegou para evitar problemas. Jesus não chegou para evitar que ele morresse. Jesus nem sempre chega para livrar você de passar por um problema. Nem sempre Jesus chega para fazer você ser privado de passar por uma afronta, por uma decepção, por uma desilusão, por uma enfermidade. Nem sempre Jesus chega para evitar. Às vezes ele chega depois que acontece, mas quando ele chega com a cura, ele chega com a libertação, amém? Ele chega com o livramento, ele chega com a porta de escape, ele chega com uma providência para a nossa vida, mas ele chega na hora certa. O meu coração está leve nessa noite, porque eu creio que Jesus vai chegar na hora certa, na minha vida e na tua vida. Você pode dar uma glória a Deus por isso, aleluia! Você pode aplaudir o Senhor, querido? Chega na hora certa. Aleluia. Jesus não atrasa. Glória a Deus. É que nós temos um tempo diferente do dele. Para alguns aqui está demorando, mas ele é profeta.
Ele sabe a hora certa de chegar, irmãos. Nós não podemos desanimar de orar. Parar de orar. Jesus, quando chegou, ele olhou para aquela mulher. E Jesus, eu acho muito bonito esse texto, porque Jesus olhou para ela, e a palavra vai dizer que ele sentiu íntima compaixão por esta mulher. Ele sentiu o que ela estava sentindo. E mais do que isso, a mulher viúva era uma mulher que não tinha como retribuir qualquer coisa que Jesus fizesse por ela. Jesus não fez algo por aquela mulher esperando uma retribuição. Quem entendeu? Diga amém. Ele não fez. Ele não fez algo por aquela mulher esperando que ela se convertesse com aquilo. Ele não fez algo por aquela mulher na expectativa, porque Deus, eu falei isso hoje cedo, Deus, Ele não cria expectativa. Expectativa é um sentimento humano. Deus não cria expectativa. Deus não se decepciona comigo. Não. Deus não olha para mim e fala assim: não acredito que você fez isso. Deus não faz isso, porque Deus me conhece, e conhece você também. Expectativa somos nós que criamos, e nós nos decepcionamos geralmente, porque nós criamos expectativa numa pessoa, fazemos algo por alguém e esperamos retorno, não é assim? Fazemos algo para a esposa, para o esposo, esperando retorno. Fazemos algo para um filho, esperando a gratidão de um filho, mas não é assim. O pastor às vezes faz por alguém, esperando retorno, se decepciona, não tem retorno. O homem frustra, o homem decepciona. Percebe, queridos, que Jesus, quando ele olhou para aquela mulher viúva, ele não fez algo por ela pensando: ela vai pagar, ela vai devolver, ela vai retribuir, ela vai fazer algo por mim. Não. Nós não somos abençoados com a necessidade de retribuir para Deus, não. Deus não abençoa eu e você, Deus não livra eu e você, porque Deus está esperando uma postura minha e tua. Tudo aquilo que acontece na nossa vida, acontece, deixa eu te falar uma coisa, pela simples misericórdia de Deus, pela simples graça de Deus, pelo simples amor de Deus. Sabe por quê? Porque nós não somos merecedores, não há nada que eu possa fazer que faça eu merecer o que Ele faz por mim. Então esqueça esse negócio: Deus vai fazer porque eu mereço, porque nós não merecemos. Aquilo que Deus faz por nós, Ele faz porque Ele te ama, porque Ele tem misericórdia, porque Ele tem compaixão da tua vida, porque Ele tem uma obra na tua vida. Não é porque nós merecemos, é porque Ele é bom na sua essência, Ele é bondoso, Ele é um Deus de amor, e é por isso que Ele faz algo na nossa vida. Você consegue dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Não é um vínculo de esperando algo. Se Deus fizesse algo por mim, esperando algo de mim, queridos, coitado de mim. Jesus fez por aquela viúva, escuta isso. Ele sabia que não tinha como ela pagar, mas Ele fez. E sabe o que Ele fez? Porque Ele teve compaixão dela. Ter compaixão é você se colocar no lugar da pessoa. Quem entendeu? Diga amém. Ele se pôs no lugar dela. Quando eu oro dizendo: Senhor, eu quero desanimar, Ele sabe o que é isso, que Ele viveu aqui. Quando você ora: Senhor, eu não estou aguentando mais, Ele sabe o que é isso, que Ele já viveu aqui, e Ele se compadece de nós. Quem entendeu? Diga amém. Por que Ele é um profeta? Que Ele se compadece, Ele se coloca no lugar daquela mãe.
que já sofria, porque já não tinha o seu marido, agora já não tinha mais o filho. E quando ele para aquela mulher, ele falou pouquíssimas coisas para ela. O que Jesus disse para ela? Vamos ver o que Jesus falou para ela? Você já deve ter visto. Olha o que ele falou para ela, versículo 13. Moveu-se de íntima compaixão com ela, e ele falou duas palavras. O que ele disse? Não. Mais alto, não? Não chores. Queridos, Aleluia. como falar para uma mãe que perdeu um filho, não chores? Eu já tive que fazer velório de mãe que enterrou um bebezinho. Eu tive que fazer velório de mãe que enterrou filho adolescente, filho jovem, filho que se perdeu nas drogas. Eu tive que fazer velório de gente assim. Ex-interno nosso faleceu, eu tive que ir lá fazer velório. E como que eu chego para uma mãe e digo assim: chora não? Não é simples falar isso. Só que na verdade, quando Jesus estava dizendo para ela, não chores, ele estava dizendo assim: você não vai sofrer mais. Eu estou aqui. Você quer que Jesus está aqui? Quem crê, diga amém. Não é que ele estava dizendo para ela, para de chorar. Ele estava dizendo, eu vou tirar o teu sofrimento. O Senhor que está te fazendo sofrer. Eu conheço o teu limite, eu sei aquilo que está te sufocando. Ele é chamado de profeta, sabe por quê? Porque ele tinha uma palavra de cura para aquela mulher. Ele foi chamado de profeta porque ele tinha uma palavra de recomeço para ela. Ele foi chamado de profeta porque quando ele estava dizendo não chores, ele já estava profetizando que ele tiraria o motivo da tristeza do coração dela. E é justamente por isso que nessa noite eu quero profetizar, me permita, eu quero profetizar na tua vida, eu quero profetizar na tua família, eu quero profetizar no teu ministério, eu quero profetizar também no teu casamento, eu quero profetizar na tua vida profissional, na tua vida financeira, sei lá que era da tua vida, que hoje te faz chorar, te faz sofrer. Eu quero profetizar exatamente aí, que Jesus vai curar, vai fazer uma obra. Ele está aqui para mudar a tua sorte, para restaurar a tua vida. Quantos podem glorificar e aplaudir a Ele por isso? Aleluia! Glória a Deus! Jesus foi chamado de profeta porque o que ele falava acontecia. Um pastor, uma pastora, um pregador, uma pregadora é chamado de profeta quando ele prega e acontece o que ele pregou. Quando ele prega aqui no domingo, na segunda-feira alguém liga e fala, ó, aconteceu na minha vida. Parece que o pastor sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia não, mas Jesus sabe. Jesus falou para ela, não